E aí, pessoal, tudo bem? Acabamos de fazer a live aqui e eu descobri que eu não gravei a live. E esse é um vídeo aqui importante, onde a gente está explicando aqui quais são os benefícios que você tem de participar desse programa, e por que você deveria participar, ao mesmo tempo que a gente explica desse programa, tá? Então eu vou passar rapidamente aqui para você, e quero deixar claro que aqui eu trago uma consciência para você de um aspectos importantes do porquê que a gente tem que ter, desenvolver um cuidado da nossa saúde de base, de longo prazo, assim como é a proposta desse programa, para que você traga a sua consciência, né, eh, de uma maneira mais presente, essa necessidade de você buscar realizar isso. Independentemente de ser com a Célia, comigo ou com outra pessoa, ou de repente você tentar fazer por conta aí na sua casa. Tudo bem? Então vamos lá. Esse vídeo aqui acho que vocês conhecem, né? Que foi um vídeo aqui que a gente fez um teaser, apresentação aqui, né? Vou tocar ele aqui para você que de repente não viu. Então tá aí, eu não consigo parar agora o negócio. Bom, já entrei aqui na outra. É, o público da série, ele é um público de mulheres e mulheres já com mais de 50 anos, tá? Então, assim, o vídeo, né, a apresentação, ela traz um pouco mais desse público, mas se você é uma pessoa mais jovem, se você é um homem, isso também é para você, tá? E aqui nesse primeiro slide, né, eu coloco a pergunta há quanto tempo. Por que há quanto tempo, né? É sabido que hoje, a partir dos 35 anos de idade, a maioria das pessoas já está com alguma condição crônica, ainda que seja leve. E eu não sei qual que é a tua condição, quais são as suas condições, mas com certeza que já faz um tempo que você espera pelo acontecimento que vai te ajudar a se libertar disso, ou vai te colocar no caminho de se libertar desses problemas crônicos. E aí eu te pergunto, há quanto tempo você está esperando por isso? Né? Por que que isso é pertinente? Porque a gente sabe hoje que o grande problema das pessoas que não conseguem se pôr num caminho de realmente eh, progredir, né, numa busca de resolução dos problemas crônicos, está na base, está nessa base de desintoxicar, parasitar, arrumar os fatores de estilo de vida. Então, assim, e aí, você vai ficar esperando, né? Quanto tempo, né? Daí eu coloquei aqui uma moça fazendo figuinhas aqui, né? Que às vezes a gente fica torcendo, né? Que alguma coisa aconteça. E talvez essa seja a sua oportunidade, talvez seja esse momento que algo esteja acontecendo, né? Para você. E mais uma vez, não porque eu estou dizendo, ó, Deus está dizendo para você entrar no programa da Célia, né? Não, mas talvez Deus esteja com isso te dizendo para você tomar um outro caminho, uma outra atitude e fazer esse caminho de base, dar um jeito de fazer esse caminho de base para você. Então a gente vê aqui muitas pessoas com doenças crônicas, problemas crônicos variados, né? Pessoas aí acumulando problemas crônicos e isso não pode continuar se desenvolvendo. E você talvez esteja, né, esperando já há um tempo. Puxa vida, quando que eu vou começar a realmente progredir desses meus problemas? Talvez você já tenha percebido que a tua memória não está tão boa, teu raciocínio, tua capacidade de aprendizagem, até teu QI. Talvez você perceba que tem decaído. E aí? Vai deixar ladeira abaixo, né? Até quando? A aparência, às vezes você já, tudo bem, o envelhecimento faz a aparência decair, mas muitas vezes a gente tem uma aparência decaída, que a gente pode recuperar muito dela, né? Às vezes a pessoa tem 50 anos com a aparência de 60, então isso é recuperável. E lógico que se a pessoa conseguir ter um bom resultado, às vezes ela tem com 50 anos, consegue aparentar ter 45, 40, sei lá. Então, e até quando, né? Vamos esperar isso. A independência física é algo que a gente não pode perder. E a gente tem que, na verdade, aumentar a nossa capacidade de independência física, principalmente quanto mais se envelhece. Então, assim, a capacidade de subir uma escada, ter força para fazer as coisas de casa, coisas até mais pesadas, como essa mulher aqui fazendo jardinagem,
carregando aqui, né? Essa independência ela é fundamental para a gente ter qualidade de vida. Para você poder sair aqui, confiar que o teu corpo vai aguentar você sair de casa e ele vai te sustentar, vai te dar energia para isso, fazer compra e até manter postura, né? Que a gente vê que as pessoas conforme vão envelhecendo vão perdendo capacidade de postura. O principal de tudo, ter bom humor, né? Tem muita gente que não consegue mais acordar e sorrir, curtir a vida, estar aqui numa interação gostosa, bem-humorada, ter a tendência de ser mais positivo, né? É que às vezes tem coisas que são ruins que simplesmente não é que a gente é negativo, é a realidade. E aí tudo bem, a gente tem que encarar essas coisas, né? E eu coloquei alguns vídeos cômicos aqui, né? Que a gente tava em live, né? Acaba ajudando o pessoal a conseguir engajar mais. De pessoas, por exemplo, que estão com 40 anos e não conseguem mais dar um espirro, né? Isso aqui é vídeo de piadinha aqui, mas acaba trazendo uma reflexão. Então, né, a pessoa que às vezes ela vai perdendo a saúde, ela vai chegando num limite, né, que qualquer coisa já dói, já dá um mau jeito, enfim, né, ah, o, o pum que ela soltou aqui, eu acho que reflete muito bem a desbiose que a gente tem muito hoje, enfim. Então, às vezes a pessoa tá jovem e ela já tá com muitos problemas, já tá na hora, já passou da hora, muitas vezes, de se cuidar. Muitas vezes hoje a gente vê crianças extremamente doentes, né, é uma coisa comum, né, não tá começando a ter criança agora com AVC, né? Não vou nem comentar mais para além disso, mas vocês sabem. Agora tem uma coisa, né? Por detrás dessas coisas que a gente quer melhorar, esse não é o desejo essencial que a gente tem. E eu quero trazer para você aqui o desejo essencial que a gente tem, porque isso é o que realmente importa, isso que a gente realmente busca na vida, que traz o sentido de viver. Que é a gente ter isso, capacidade, energia, saúde para brincar, curtir os netos, os filhos e os amigos. No final das contas da vida é isso que importa. E você precisa ter saúde para isso. Se você não tem saúde, você não tem aptidão para viver o que realmente interessa na vida. Então, mais uma vez, seja com a Célia ou não, eu conclamo você a buscar esse caminho. E viajar. Poxa, viajar é uma coisa que é igual chocolate, né? Tipo assim, é difícil ter alguém que não gosta, né? Ou massagem, sei lá. Para viajar e curtir, tem que ter saúde. Né? Com essa pessoa de carro, o que eu coloquei aqui, ó, para viajar de carro, uma coisa gostosa. Tem que ter saúde, resistência. E desenvolver e realizar projetos na vida. Uma coisa que mostra quando a gente está sem saúde é a gente não ter vontade nenhuma de desenvolver, de empreender nada novo na vida. Nada. Quando a gente, não sei se quando você pegou dengue, né? Quando a gente pega dengue e ela bate de verdade, a gente começa a ter até um desejo de morrer no ápice da dengue. Quem pegou aí? Então é mais ou menos isso. Quando a gente vai perdendo vitalidade, a última coisa que a gente quer é eu vou desenvolver uma coisa, porque tudo é desafio, né? Vai ter que aprender, vai ter que aprender a ter uma disciplina, vai ter que dominar uma habilidade. Então, para você ter capacidade de desenvolver, né? Às vezes você tem 80 anos, se você tem saúde, nossa, a vida, eu não tô no final da vida. Você tá construindo um monte de coisa ainda. Então, para você ter capacidade de desenvolver e realizar projetos de vida, você precisa ter saúde. E uma coisa, né, que é muito legal quando a gente consegue sentir, né, que é aquela vontade de viver sem motivo. Você acorda de manhã e simplesmente quer viver. Você quer, sabe, se movimentar, sair para fora, olhar para o céu. Isso é uma coisa que quem está expressando saúde tem, sente isso no dia a dia. Uma vontade natural, não aconteceu uma coisa boa, sabe? Extraordinária. Você simplesmente tem vontade de viver naturalmente. Isso é uma benção que Deus colocou em nós, que a gente expressa quando a gente tem saúde. Talvez você ainda queira se apaixonar novamente, viver uma relação, né, de amor e tal. E você pode ter certeza que quando você tem saúde, essas coisas dentro desse âmbito acontecem de uma maneira muito melhor, muito mais especial. Quando você tem saúde. Saúde mental também, tudo, né? Talvez esse seja um desejo seu ainda. E aqui um vídeo, né? Aqui mais um vídeo cômico, né? De um senhor, porque tem muitas vezes a gente quer que o mundo saiba que a gente tá bem. Né? E aí aqui um vídeo cômico aqui de um senhor aqui. Em 2025 eu vou começar a treinar, ficar fortão e não vou falar pra ninguém, mas haverá sinais. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. With the distance now, I'm back on my feet. Just a man and his will to... E para isso a gente precisa alcançar, tá? Desenvolver alguns objetivos, né? Um de cada vez aqui, né? Ó, um alvo aqui, ó, desenvolvendo depois vamos para o outro, para que se desenvolva, se promova essa aptidão para viver essas coisas que a gente está conversando aqui. Uma delas é que a gente precisa desenvolver
chegar na capacidade de desenvolver na pessoa flexibilidade, né? As pessoas que gozam de boa saúde têm boa flexibilidade. Lógico, não precisa ser igual um atleta, mas tem uma boa flexibilidade. Isso aqui é, é um resultado, uma coisa que aparece de quem tem boa saúde. A pessoa tem aptidão para fazer atividade física mais intensa, ainda que esteja numa idade mais avançada. Então isso aqui é um gol a se alcançar. Então precisa melhorar e gerar uma aptidão para atividade física mais intensa. Ganho de massa muscular ou manutenção dela. Lógico que essa figura aqui são pessoas fora da curva, tá? Não é isso aqui que a gente quer que todo mundo alcance. Que nem dá tempo de alcançar um corpo desse aqui em um ano. Agora, ganhar massa muscular, dá para iniciar um processo de ganho de massa muscular. Isso aqui é um gol. Quanto mais massa muscular, mais você tem independência e vitalidade. Isso aqui é um processo importantíssimo. Agora, para chegar no ponto de colocar numa intensidade de atividade física, de ganho de massa muscular, de flexibilidade, talvez flexibilidade nem tanto, mas a gente tem que ter uma base bem feita, que é a base que a gente vem conversado das lives anteriores e do que você vê a Célia falar no dia a dia também. Sem essa base, se a gente coloca a pessoa para vamos malhar aí igual doido, vamos fazer atividade física, que a pessoa entra numa sofrência, a pessoa não aguenta, ela chuta o pau da barraca, ela não dá conta. Né? Agora na live, por exemplo, uma pessoa falou assim que ela não consegue fazer atividade física, ela não tem energia. E a gente sabe que existem pessoas que chegam num ponto de intolerância à atividade física. O que tem que fazer? Arrumar a base, para depois ter aptidão para fazer atividade física. Então, por exemplo, tem muita pessoa que começa a fazer atividade física, até tem resultado, só que a pessoa está sempre sofrendo para fazer aquilo ali, porque às vezes falta base. A pessoa pode estar intoxicada, tá desnutrida, tá dormindo mal. Então a pessoa vai ter algum resultado, vai, mas assim, o preço é muito caro. Então, quando a gente vai arrumando a base, depois vai introduzindo a pessoa na atividade física, a atividade física vai ficando menos sofrível e ficando muito mais prazerosa de uma maneira progressiva, mais rápida. É claro que a pessoa não vai começar a malhar na primeira semana, vai estar com um sorriso de orelha a orelha, né? Mas, com certeza, é muito menos sofrido para uma pessoa que está apta, com o terreno biológico apto a isso, do que uma pessoa que está com todos esses problemas aqui e vai fazer porque eu tenho força de vontade, porque eu prometi no ano novo. Isso aqui é um grande ponto cego que a gente vê por aí, quando a gente vê iniciativas aí para trazer qualidade de vida. Então, essa nossa proposta aqui, ela implica em colocar a pessoa para treinar. Ela vai treinar, ela vai praticar. Esse é o grande diferencial. Quando você está numa consulta particular com quem quer que seja, você não tem muito contexto para treinar fatores de estilo de vida. Às vezes assim, é incrível, né? Às vezes a gente vê pessoas que recebem até o remédio ou um suplemento e vê a pessoa tomando tudo errado. Então, assim, quando você tem um acompanhamento de longo prazo, você tem tempo de fazer as coisas com calma, devagar. Um grande treinamento. Né? Aqui, essa moça aqui, por exemplo, ela quer acertar a bolinha de bilhar lá, ó. Mas ela errou feio. Né? Isso aqui lembra um pouco futebol, né? Que a gente chama de pé de chipa, né? A pessoa tá na frente do gol, só tá ela e o gol. O goleiro já tá fora da jogada. E a pessoa chuta, a bola não entra, né? Então, assim, isso aqui requer o quê? Treinamento. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer dentro dessa iniciativa de acompanhamento aqui, que é o Renascer para a Saúde. A gente vê que as pessoas que conseguem aprender um pouco de base, que a gente acompanha nos atendimentos particulares, esse é o efeito, tá? Por isso que a gente colocou esse nome agora, Renascer. A gente vê a pessoa tendo um marco de um antes e depois na vida dela. Então, o que a gente quer com isso? Colocar você no automático, dentro desses fatores de base, para você simplesmente fazer como se você engatasse a marcha aqui no D, né, de drive, e você ir sem perceber, ficar leve, ficar suave. Assim como escovar os dentes. Né? Às vezes a gente nem lembra que escovou, mas a gente tem certeza que escovou, porque está no automático, a gente não deixa de escovar o dente. E aí com isso você integra naturalmente os fatores aqui no seu dia a dia, na sua rotina. Num passo a passo, tá? Cada momento é o momento de um passo, tá? Aí, pô, deu certo aqui, ó, cumpriu. Beleza, vamos pro outro. Não tem pressa, certo? E vai subindo a escadinha aqui, progressiva. E com isso você vai florescendo, né? Isso aqui a gente sabe que depois cresce, vira uma árvore com raízes profundas, uma árvore forte. É isso que a gente quer que aconteça com vocês. E quais são os tópicos que vai cobrir esse acompanhamento? Tem muitas coisas, tá? Inclusive não tá em ordem necessariamente aqui cronológica. E tem muita coisa que nem tá aqui, que na verdade o passo a passo ele vai, nesse momento, acontecer muito em cima de muita conversa que eu vou ter com a Célia nos bastidores, para ver qual vai ser o passo seguinte. Mas vai cobrir, né? A gente está preocupado com trato digestório, mastigação, estômago, intestino, fezes, gases, biose, sono de melhor qualidade, desparasitação. A gente quer fazer 2 tipos de protocolo, tá? Porque daí dá
como tem tempo, a gente pode fazer um e depois fazer um outro diferente para complementar. Coisa que não acontece quando vocês entram geralmente nos programas de desparasitação comuns. A detoxificação, principalmente de metais tóxicos, né? E a gente quer fazer algumas abordagens diferentes ao longo do programa, mas não necessariamente na forma de protocolos até. Coisas que vocês vão aprendendo e vão vivendo e vão fazendo para vocês aprenderem e poderem fazer depois sozinhos, né? E ganhando, de certa forma, independência de nós, ou de nós, assim, quando eu falo dos profissionais de saúde em geral. Seja porque você aprendeu a ter, né, um aprendizado de base na prática, e porque você vai adoecer menos. Então vai acabar precisando menos de maneira emergencial ir atrás de profissionais de saúde. Então a nutrição, né, que tipos de alimentos, que proporções, que horários, né, e outros. Suplementação, né, a suplementação vai ser baseada em exames de sangue, né, que a gente vai ter exames fitoterápicos, terapias naturais, né, quanta terapia natural que a Célia tem? Vocês já devem ter visto. Aí aqui a gente vai dar um tempo para fazer, aí todo mundo vai fazer, vai ser o objetivo de um determinado momento fazer a terapia. Aí vocês vão botar foto no grupo e aí vamos olhar, tá certo, tá errado, um pouquinho é para lá, um pouquinho é para cá. Isso vai ajudar muito. Atividade física. Lembra que eu falei da atividade física lá do início, que é um dos objetivos é esse? Mas olha só, isso aqui, de certa forma, tem uma cronologia aqui na atividade física. A gente vai arrumar toda essa base aqui para depois inserir numa atividade física com o objetivo de você ter uma maior intensidade. Aí você vai estar mais pronto, vai estar no caminho. Aeróbico, força resistida, alongamentos, né? E o gerenciamento emocional e espiritual, né? Porque a série o tempo todo tá falando de Deus, né? Você pode perceber. E tem algumas atividades interessantes, né? Para um aspecto emocional também. Na verdade, conforme a gente vai arrumando a base, o aspecto emocional já melhora muito. Talvez você nem sinta necessidade de, nossa, eu preciso fazer alguma coisa aqui para o lado emocional. Conforme vai arrumando a base, vai fazendo atividade física, o lado emocional tende a resolver muita coisa. E aí, tem uma questão, né? Tem coisas que a gente vai fazer, principalmente no início, que talvez alguns de vocês olhem e falem assim, nossa, isso aqui tá muito fácil, tá muito básico, né? Eu faço com os pés nas costas. E a questão aqui, a gente tem que começar com alguma coisa, né? E tem pessoas que vai ter dificuldade na coisa que a gente está começando. Então não adianta a gente falar assim, não, vamos atropelar um pouquinho no início, depois a gente faz uma coisa mais devagar. Não dá pra fazer isso porque tem gente que vai ter dificuldade desde o início. E aí tem situações que para um vai ser difícil e para outro vai ser fácil. Isso é uma coisa que vai acontecer, não vai ter jeito, tá? Então assim, já para você ter essa consciência. E é o seguinte, né? E conforme for passando o tempo, por mais que coisas fáceis, de repente tudo que aparece, não, isso aqui é fácil. Só que, ó, vai começar a acumular. Vai começar a acumular e de repente você vai falar, puxa, agora não tá tão pé nas costas assim fazer tudo. Então, se de repente você achar que tá muito fácil no início, espera um pouco que as coisas vão se acumular. E não é porque a gente vai ser mal, não, vamos botar carga em cima do pessoal aí. Vamos ver o pessoal sofrer. Não, a gente vai realmente fazer as coisas que a gente acha pertinente, tá? A gente não vai ficar inventando coisa, botando dificuldade pra falar, o programa aqui não é pra qualquer um, não. Esquece, a gente não vai fazer isso. Mas inevitavelmente vai começar a coisas acumularem, coisas realmente importantes. E aí talvez não fique tão fácil assim. Então vai ter coisas que de repente para você vai ser uma grande de uma pedra no sapato. E aí você ter tempo para fazer e aí você mandar feedback no grupo para a gente olhar e orientar, vai ser essencial, vai ser ótimo para você, né? Mais uma vez, coisa que é impossível fazer a partir de uma consulta particular. Seja a pessoa o melhor que for que ela seja, né? Então, eu acho que é uma abordagem bem interessante, né? Principalmente para quem precisa alinhar bem os fatores de estilo de vida e toda a base da saúde. E aqui, né, é um chamado aqui para você ter uma sinceridade, né, consigo mesmo, para ver se você é teu perfil, esse tipo de programa. Né? Porque acima, você, lógico, sabe que a gente está fazendo aqui, oferecendo um serviço que é pago. Então, existe um interesse financeiro. Agora, a questão, não é errado a gente ter interesse financeiro e comercializar as coisas, todo mundo trabalha. Né? Agora, o que eu acho que é errado e que você tem que procurar discernir é quais são as pessoas que estão colocando o dinheiro acima do serviço que está sendo prestado. Né? E aqui eu quero mostrar alguns aspectos que você tem que analisar em si mesmo para ver se é teu perfil fazer isso aqui um ano. É um ano, gente. Vai ficar um ano aqui. E se você falar, pô, nem era meu perfil, daí você larga no meio, sei lá. Então, é um chamado para você ser bem sincero com você mesmo, para ver se isso aqui é para você. Aí aqui, né, coloquei uns vídeos aqui, né, de pessoas que cometem algumas autossabotagens. Tem que ver se isso aqui se aplica a você de maneira sincera, honesta. Porque, de repente, assim, você pode chegar numa conclusão, pô, é pra mim, mas na verdade eu não tô pronto pra isso, sabe? Não tô muito apto. Ou, puxa, eu tenho dificuldade de ser consistente, mas eu vou entrar, vou me esforçar, vou pedir ajuda, né? A série, principalmente, é muito da motivação, mas vai pedir ajuda aí, eu vou estar aqui também, né? Me expressando aí, me interagindo. Né? Então, assim, é uma coisa que você tem que realmente olhar
com sinceridade e pensar, é um ano, né? Então vou colocar aqui e vou comentando. Segunda-feira, 2 de janeiro de 2024, começando minha dieta com 80 quilos. Hoje, dia 14 de fevereiro, segunda-feira, estou iniciando minha dieta com 92 quilos. Hoje, 15 de março, segunda-feira, estou iniciando minha dieta com 112 quilos. Hoje, segunda-feira, 3 de abril, estou iniciando minha dieta hoje com 150 quilos, mas dessa vez vai dar certo. Então tá aí, né? Pessoas que querem começar, mas não conseguem começar, e nesse meio tempo, enquanto ela não começa, ela vai, na verdade, piorando o problema, né? Na verdade, isso aqui é muito perigoso, porque, eu vou começar a dieta, aí tipo assim, não, o que deve ter acontecido com ela? Ai, eu vou começar semana que vem. Bom, como eu vou começar a dieta semana que vem, eu vou chutar o pau da barraca. Porque eu vou começar semana que vem mesmo. E aí ela foi ganhando peso aqui, ó, sem controle, certo? Então tem que ver se você tem esse perfil, porque conforme a gente for caminhando no programa, a gente vai trocando de assunto. Se você fala assim, não, mas eu tenho que voltar lá. Não, agora o grupo já avançou. Então isso é uma coisa importante. Você tem que ver, se você tem essa capacidade de realização, de estar ali. E vai ter tempo, né? A gente vai falar de um passo lá, sei lá, o horário do café da manhã. Bom, gente, a gente vai passar uns dias aqui só para vocês comerem e irem se adaptando a comer na hora certa, por exemplo. Então vai ter tempo, vai ser tranquilo. Só que na hora que a gente virar a página para outro assunto, aí a gente não vai voltar ali, porque a gente tem outros assuntos para cumprir, certo? Então isso é uma coisa que você tem que analisar. Próximo, né? Autossabotagem aqui, um outro tipo de autossabotagem. Less than 2 points away, she's in third. Right here, toughest dive in the competition. That is going to be good enough to stay ahead. Tipo assim, aquilo ali, né, é a pessoa, ela até começa a fazer e tudo, mas aí, tipo, faz meia boca e tal, e aí, sabe, é como se fosse fingindo que tava fazendo, né? Então, toma cuidado com isso, né? Porque senão depois você não consegue ter resultado. Eu participei, fiz tudo, mas olha aí, não tive resultado, né? Por isso que a gente vai pedir para vocês colocarem fotos, vídeos, e a gente ir tirando dúvida ali e tal, acompanhar, ver se tá certo, se não tá. Pra gente ver, pô, essa pessoa aqui a gente vê que ela é consistente, ela coloca, registra tudo mesmo, né? E não tem como a pessoa não ter resultado, na verdade, né? Pelo menos eu nunca vi. Alguém que fez as coisas, os tratamentos certinhos e, pô, não teve resultado. Eu acho que eu nunca vi. Não vou dizer que é impossível, lógico, né? Que eu não sou Deus pra prever, mas sempre, tá? De tudo que eu tenho acompanhado aqui, principalmente com a Célia, que ela tem muito, muito paciente, muito seguidor, enfim, é que as pessoas que não têm resultado, elas reclamam falando de resultado. São as pessoas que nunca mandou foto, nunca mandou vídeo, nunca mandou registro nenhum. Então, prestar atenção nisso. Aqui, né, a autossabotagem aqui, que às vezes a gente recebe sabotagem de terceiros, né, aqui nesse vídeo aqui. Poxa, vontade de comer um docinho, viu? Come? Não, tô de dieta, tô no foco agora, isso aí deve ser ansiedade só. Não, mas doce alivia a ansiedade mesmo. Pega um chocolatinho ali no armário, dá nada. Ó, pensando assim, eu podia jogar a dieta pra semana que vem, empurro isso mais um pouco, como o doce que eu quero agora, fico mais aliviada, mais feliz e depois eu vejo o que eu faço na minha vida. É isso aí. Cara, eu vou pegar o chocolate sim. Pô, muito obrigada. Qual que é seu nome? Satanás. Então, isso aqui, né, a pessoa às vezes ouve um terceiro falando, e aí aproveita, né, tipo, para se entregar ali para o que não deveria estar fazendo, né? Então, analise isso aí também, né? E aqui outro tipo de tentação. Não, obrigado. Não, quero não, obrigado. Não, é sério, tô de dieta. Obrigado. Mas aqui, na verdade, é a autossabotagem que acontece com nós mesmos, né? É como se fosse uma segunda voz que tá na nossa cabeça. E a gente tem, né, um tipo de segunda voz na nossa cabeça, né? Eu particularmente acho que isso é patológico. Eu tenho também, mas luto para não para não fazer essa voz permanecer, né? Tipo, não estimular essa voz na nossa cabeça. E aí, às vezes, a gente é sabotado por nós mesmos aqui, né? Então, vê aqui, você é uma pessoa que tem muito isso, né? Muito sabotagem, então você vai ter bastante dificuldade. Agora você fala, não, mas eu tenho, mas é isso que eu quero. Eu quero buscar superar isso e tudo. E aí, beleza, tranquilo, né? Aí a gente vai estar aqui para ajudar. E uma outra coisa é a questão da responsabilidade, né? Que cada um tem. Tem muitos pacientes, tá? Que às vezes vêm reclamar e a gente vê que a pessoa não assumiu a responsabilidade dela. E ela fez errado e quer responsabilizar o profissional de saúde. Isso é uma coisa que
é relativamente comum de acontecer. Então, isso aqui é uma coisa muito séria. Se de repente algo não aconteceu porque não houve orientação, aí a culpa é do profissional. Agora, se houve orientação e não aconteceu algum benefício porque a pessoa, o paciente, né, o cliente não tomou responsabilidade, isso é uma coisa que tem que ficar bem consciente, tem que ficar presente para isso, para não cair nessa armadilha. Você é a única pessoa responsável pelo seu emagrecimento. E aqui, né, quando a gente fala de atividade física, às vezes a gente se sente muito fora do ambiente, assim, desarmônico, porque às vezes a gente vai começar e, puxa, tá todo mundo lá tão avançado e tudo, né? E eu aqui, não parece que eu não me encaixo aqui. Isso é uma coisa normal de acontecer, né? Aqui na live, por exemplo, eu comentei, vou comentar de novo aqui com você. Para mim, que sou homem, né? Sempre foi um terror pra mim começar a malhar e ter que pegar aqueles pesos levinhos. E geralmente os pesos mais leves na academia são pesos coloridos. Então, às vezes caía bem num peso de rosa, sei lá. E aí, poxa, aquilo era uma vergonha e tudo, né? Mas assim, a gente sabe que essas coisas aqui não devem também parar, né, a gente de começar. Aí que tem essa moça aqui, ó, que ela tá totalmente desarmônica, não consegue acompanhar, ó. Mas o mais importante é que ela tá fazendo. De certa forma, o resultado que as outras vão ter, ela vai ter também. E tudo bem. Aí, fazendo descompassado, não tem problema. Então ali a gente vê o pessoal que tem o preparo, já tá fazendo ali há muito tempo, né? E a pessoa que tá iniciando. Isso aqui tudo bem, coisa que acontece, né? Isso a gente acaba passando por isso e inevitavelmente isso são coisas normais de acontecer. Então como é que vai ser lá, né? Vai ter o grupo de WhatsApp. As instruções principais elas vão estar na plataforma da Hotmart, né? As aulas principais. E depois dentro do grupo vai acontecer a prática, o acompanhamento, a prática, porque vocês vão registrar lá, né? Mandar foto, vídeo, áudios, enfim, né? O acompanhamento então vai acontecer de lá de dentro do grupo com dúvidas, né? Interação ali da gente. Vai ter horários definidos para abrir o grupo, para vocês colocarem as coisas lá, mas isso aqui é uma coisa que vai ser definido ainda que eu não estou a par, mas vai ser informado. E pelo menos uma vez ao dia, tá? Vai ter dia que de repente vai estar lá a gente falando o dia inteiro, né? Junto lá o tempo todo, mas vai ter dia que pelo menos uma vez no dia a gente vai aparecer lá para interagir, acompanhar e comentar, né? Ou responder alguma dúvida. Então, de repente, vai ter dias que vai acumular as coisas lá e depois vai vir alguém e vai olhar tudo. Se nesse dia, por exemplo, eu não apareci, mas tem alguma coisa que é para mim, pode ficar tranquilo que a Célia tem acesso a mim o dia todo e ela me repassa e eu vou estar lá dando assistência. Cada atividade que for acontecer vai ter um tempo, né, que a gente vai colocar. Isso aí vai ser definido ali para cada atividade e conforme a resposta do grupo. Então vai ter coisa que a gente vai colocar, vai ficar uns 3 dias ali vocês praticando. Se a gente ver, ó, todo mundo tá fazendo, tá tranquilo, beleza, toca para frente. Se a gente achar que precisa de mais tempo, a gente vai deixar mais tempo, uma semana, 10 dias, que seja. Tá? O importante é a pessoa aprender e ir colocando no automático. E antes de acabar uma atividade que está ali acontecendo, a gente vai colocar, né, a próxima atividade em aula dentro da Hotmart para vocês já saberem qual vai ser a próxima atividade, para vocês não ficarem tempo sem estar fazendo ali as atividades, né? E lógico, assim, por exemplo, se a gente está ensinando uma coisa, tem coisas que vão ser pontuais, né? Por exemplo, vamos fazer aqui um protocolo, por exemplo, de desparasitação. Aquilo ele vai começar e vai acabar. Né? Agora tem coisas que, por exemplo, assim, vamos aprender a tomar água certinho aqui, uma quantidade ao acordar e tal. Isso aí é uma coisa que vocês vão postar por um período lá pra gente ver vocês fazendo e tal, se tá fazendo certo. Depois, vocês vão parar de postar sobre isso, porque a gente vai para outro assunto. Mas aquilo que você aprendeu sobre a água, você vai continuar fazendo. Certo? Inclusive, as coisas vão se acumulando. A gente está pensando mais ou menos a cada 3 meses, pegar e falar assim, ó, essa semana aqui a gente quer que vocês postem, a gente não vai colocar nada novo, a gente só vai querer que vocês postem agora tudo que vocês já estão fazendo, né, do que foi aprendido nos últimos 3 meses, que são fatores que é para a vida toda, né, que não tem transitoriedade. E aí a gente vai ver, né, se vocês continuam fazendo e se continuam fazendo de maneira correta. Então, vai ter essa dinâmica aí, tá? A princípio. Lembrando então que vai ter os exames laboratoriais em 3 momentos, né, para eu poder reavaliar doses. E
as limitações desse acompanhamento particular, né? Qual que é a diferença do grupo para uma consulta particular? Porque, na verdade, assim, esse acompanhamento não é uma consulta particular, né? Então, primeira coisa, os exames laboratoriais, eles vão ser pré-definidos por nós. Então, a gente vai ver o perfil nutricional e perfil de metais tóxicos. E também vai ter o exame para ver as funções dos órgãos e tudo. E vai ser isso, né? Então, a gente não vai abrir para fazer outros tipos de exames, são esses. Então, tem o calendário, né? E os exames pré-definidos. Já são bastante exames, inclusive, tá? Na consulta particular, não, né? Às vezes a pessoa me apresenta um outro tipo de problema, opa, vamos ver um outro exame aí, né? Vamos pede e tal, para a gente avaliar outras coisas. Então, isso é uma coisa que não vai acontecer aqui. Inclusive, os exames para ver função, né? Quem quiser fazer desde o início, né? Um exame para ver as funções dos órgãos, eu vou liberar a lista dos exames, para depois, no final, vocês fazerem também, né? Esse exame de funções, na verdade, para ver como é que ficou essas funções depois de todo o tratamento de base. E aí a gente pode comparar os dois e ver o tamanho da sua evolução nos exames, que a gente também vai ver a partir do próprio acompanhamento em si, mas também eu vou passar uma anamnese que tem relação com os fatores de sintomatológicos, né? Então, uma anamnese, então, que a gente, baseado nos sintomas, a gente vai vendo a evolução ali. Mas é legal ver no exame também. Então, quem quiser fazer os exames de função também lá no início, vai poder fazer. Por que, tipo, a princípio eu tô falando quem quiser? Porque eu não vou falar, ó, tem que fazer e tal, pra gente poder acompanhar. Não, o que tem que fazer mesmo é os exames do perfil nutricional e do perfil de metais tóxicos, pra gente poder ver onde que tá a deficiência e arrumar. Agora, os de função, se você quiser fazer só no final, a gente vai ver a foto, né, lá no final de como tá as suas funções nos exames. Isso é importante para vocês terem uma avaliação e uma orientação final, porque acabou o programa, né? E aí, ó, faltou ajustar isso aqui, aquilo ali e tal. E aí vocês veem como que vocês vão querer proceder a partir do que for apontado ali nesses exames finais. E por que eu tô falando disso? Porque às vezes você não tem plano de saúde e para pagar no particular é caro, né, e tal. Então são coisas aí que vocês vão ter que avaliar. Que mais? Vai ter uma sequência, né, de passos que vão ocorrer dentro desse programa e a gente vai respeitar essa sequência. Então, quando a gente está numa consulta particular, às vezes a gente tem, né, uma sequência geral também de como a gente vai proceder. Mas, de repente, a pessoa me aparece com um problema que faz a gente mudar o caminho e fala assim, não, vamos parar aqui, agora a gente vai aprofundar nesse tratamento ou nessa busca diagnóstica, né? Então, isso é uma coisa que não acontece aqui dentro do acompanhamento em grupo. A gente vai respeitar, então, assim, se houver, né, eu vou falar, na verdade, isso aqui, ó, não há desvio de foco ou aprofundamento de investigação para casos personalíssimos. Então, se você tiver um caso grave ou de risco iminente, aí você tem que procurar uma consulta particular, né? Aí, tipo, a gente também faz consulta particular, mas tem que até ver, dependendo do caso de gravidade, às vezes a gente também não é a nossa consulta que você vai precisar, às vezes você pode precisar de um médico. Às vezes acontece isso, a gente vê a pessoa assim, eu tô sangrando aqui, não sei o que, tal, vai no hospital, né? Não vai ser com a gente fazendo uma anamnese, vamos ver aqui, se você está intoxicado, às vezes você pode estar com um risco iminente, então, dependendo do caso, lógico, né? Você pode informar a gente vai te orientar. E, então, caso de risco, não vai ser atendido, porque a gente não vai conseguir aprofundar ou mudar o caminho daquilo que já está programado para o acompanhamento anual. E a gente está oferecendo aqui uma condição especial, né, para você que está assistindo essa aula, que vai ser válido só até segunda-feira, que é amanhã, né, no dia 3 de fevereiro, até às 18 horas. Que é o seguinte, quem entrar para esse acompanhamento até amanhã, às 18 horas, segunda-feira, vai poder ter 4 encontros de câmera aberta com a Célia de até 1 hora ao longo do programa, para uma conversa sobre tudo que você realizou no programa até aquele momento. Então, eu já falei com a Célia que é interessante ela abrir isso com vocês a cada 3 meses, porque é um tempo que a pessoa caminhou e vai conseguir trazer mais riqueza daquilo que pode ser interessante conversar com a Célia. E ali você pode falar de você, né? Você vai estar ali só você e ela, né? Talvez eu esteja em alguma dessas calls também, mas você consegue ter uma coisa um pouco mais personalizada, apesar de estar em grupo com isso. E aí você consegue ter um acompanhamento de 3 em 3 meses ali com a Célia, porque 4 encontros, ele vai dar certinho, 3 meses, depois no 6º mês, depois no 9º, depois no 12º. Então, quem entrar, né, até amanhã às 18 horas vai ter esse benefício. Que um encontro a cada 3 meses, né, confirmando que a validade até segunda-feira, às 18 horas. E eu agradeço a sua paciência, agradeço por você, né, falei lá na live, né, agradeço você que, ainda que não vá caminhar conosco, que você
ficou até aqui, porque isso mostra que você tem um interesse de fazer algo diferente, algo melhor, algo mais consistente pela sua saúde, né? Então, só por isso eu parabenizo, eu estava falando, né, que hoje a gente vive uma insanidade social e que a gente precisa de pessoas que tenham saúde, a gente precisa de pessoas que tenham maior capacidade de ter maturidade, de ter discernimento, de ter sabedoria, porque isso aqui só no céu depois a gente vai saber o tanto que foi importante a sua influência a partir de uma condição melhor de saúde mental, de saúde física, para o mundo, para o bem, para a obra de Deus, né? Ah, uma outra coisa que, na verdade, eu não comentei na live, mas que eu quero falar aqui, é que você já ouviu falar da regra de Pareto, né? Que 80% do resultado geralmente vem de 20% de esforço. Eu diria assim que para você construir a base e ter esses resultados dessa base, na verdade são 80% de resultado a partir de 80% de esforço, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas têm dificuldade de fazer a base. Agora é o seguinte, uma vez que você começa a fazer a base, internaliza isso, né? Ele entra no automático, que foi o que eu falei que a gente quer fazer. Entra no treinamento, daqui a pouco fica automático. Você pode ver, tudo quanto é profissional de alta performance, quando ele começa a fazer treinamento de alta performance, eu, por exemplo, jogo tênis, né? Eu conheci pessoas que foi pro profissional e, assim, jogavam muito bem, tinha talento, mas não aguentou o treinamento, né? E quem que aguenta o treinamento? Quem passa por esse período de adaptação. E aí depois entra no automático, a pessoa fala, eu corri 10 quilômetros, pra mim foi igual escovar o dente, eu corri lá, tal, normal, né? E mais uma vez, isso não quer dizer que a gente vai colocar vocês num treinamento pesado. A gente vai começar com calma. Aí, por exemplo, atividade física, a gente vai preparar você para depois entrar numa atividade física tendo menor resistência, né, para ter, enfim, né, menos mal-estar ali, de, puxa, eu fui meio quebrado, eu tô com dor, alguma coisa assim, né? Então, a gente realmente quer fazer o caminho ficar um pouco mais plano para você. Mas, de qualquer forma, a mensagem existe, né, um trabalho de esforço a ser feito, né, que não é igual a regra de Pareto, né? Vamos fazer um hack, né? Geralmente no marketing digital, vamos fazer um hack aqui que você vai ter o maior resultado. Isso muitas vezes é verdade. Agora aqui não, você quando for construindo, você vai fazer o esforço. Só que a gente vai fazer a conta gotas, né? Lógico que não é homeopático também, tá? A gente vai ter um pouco mais de intensidade, principalmente conforme as coisas forem se acumulando. Mas ao mesmo tempo não é tão difícil, igual você ir direto agora, falar, não, vou direto agora entrar aqui com personal e vou fazer. E aí pode cair naquele problema que eu falei, né? Você tá lá com o terreno biológico todo desregulado e você vai sofrer lá. Mais do que já sofreria se você entrasse diretamente fazendo uma atividade mais intensa. Então é isso, né? Vocês trazendo consciência de todos os fatores importantes. Se esse programa, isso te interessa, né? Então você está aí convidado, a gente está colocando um incentivo aí para você tomar essa decisão. E teve uma pessoa que falou lá na live, eu não vou conseguir entrar agora. Se você não conseguir entrar agora, tudo bem, a gente vai abrir uma outra turma em agosto. Existe essa previsão, né? A princípio, nossa intenção é ter sempre uma turma abrindo ali em fevereiro e outra em agosto. Uma em fevereiro, uma em agosto, tá? E aí a gente espera você. E se você tem dúvidas, qualquer dúvida, qualquer informação, eu quero saber o valor, né? Vai falar com a Célia. A Célia está nesse momento só ali disponível para vocês tirarem dúvidas, saber do valor, quanto que entra, se parcela e tudo. Então é isso. Aguardamos o contato de vocês e quem sabe a presença de vocês conosco.